Olá, galera, muito bom dia. Espero que vocês estejam todos muito bem, em casa, se cuidando. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos filosóficos, de forma bem particular, dar continuidade aos nossos estudos em relação ao empirismo a partir do ceticismo de David Hume. O Hume, pessoal, ele coloca questões muito importantes em relação a como se chegar ao conhecimento a partir do ceticismo. E de forma bem particular, ele vai colocar, inclusive, determinadas objeções, dúvidas em relação que colocam em xeque a questão do sujeito. Diferente, por exemplo, do Locke e do Francis Bacon, que acreditavam que o conhecimento se chegaria inicialmente pela experiência, o Hume, ele refuta não apenas essa ideia do Locke, como também do René Descartes, do racionalismo, propondo uma ideia de que todo conhecimento vem dos hábitos. E não apenas isso. Ele acredita que o ser humano ele não apresenta uma identidade fixa, estática, parada, mas uma identidade que ela é dinâmica, complexa, moldada a partir dos hábitos que formam o conhecimento humano. Então, para ele, a identidade humana está totalmente atrelada às ações, às práticas desenvolvidas pelo homem no seu cotidiano, a partir dos seus hábitos, a partir das influências que esse homem está sofrendo do seu mundo externo. Então, a identidade, para o Hume, não é algo parado, mas complexo, dinâmico, construída e reconstruída ao longo do tempo, isso é importante também destacar, e dentro de um espaço no qual o homem se encontra dentro do seu grupo social. E aí, isso é interessante. Por mais que a identidade possa ser singular, uma vez que nós temos as impressões que cada ser humano absorve em relação ao seu mundo externo, as identidades elas também possuem esse caráter plural. Até porque nós vamos ter variadas concepções, leituras, em relação a um mundo e em relação a uma realidade social distinta. Por conta disso, o Hume, ele coloca que o homem ele é influenciado constantemente pelo mundo externo. E esse mundo externo acaba fazendo com que o homem tenha impressões. Impressões são as experiências desse mundo externo que o homem adquire, que o homem absorve para si. Então, por exemplo, se eu jogar um determinado tema a partir das impressões que o homem tem em relação acerca desse tema, nós vamos perceber que vão existir diferentes formas de se posicionar. Vinícius, qual é a mais correta? Não existe. Não existe o mais correto e o mais errado. Existe uma linha argumentativa, existe uma impressão. Contudo, para o Hume, as ideias são, na verdade, as memórias trazidas, por exemplo, a partir das impressões tiradas desse mundo externo, do cotidiano, dessas práticas ordeiras de um determinado espaço social. E não somente isso, o conjunto, as repetições das impressões vão formar hábitos, costumes, valores. E esses hábitos formam crenças. Então percebam que nós poderíamos até mesmo utilizar uma gradação. Como assim, Vinícius, uma gradação? A impressão ela é mais forte e vivida, enquanto que a ideia ela é menos forte e menos vivida. Contudo, existe uma relação na concepção do David Hume de que a ideia não existe sem a impressão e que a impressão não existirá sem a ideia. Os dois se comunicam, por mais que hajam gradações diferentes. E é importante destacar que quando a gente coloca isso em prática, em exemplos do nosso cotidiano, automaticamente a gente consegue perceber bem claro. Então, por exemplo, quando a gente tem aí festas juninas, nós vamos ter o quê? Uma repetição de impressões, diferentes leituras acerca da festa junina, que vão criar hábitos, e esses hábitos se transformam em crenças. Festa de Santo Antônio, Dia do Soldado, Proclamação da República, passeatas, cerimônias religiosas que são repetidas. E percebam, indo inclusive para a escola inglesa, que muitas das vezes
essas impressões, esses hábitos, essas crenças se transformam em tradições inventadas e reinventadas pelo ser humano ao longo do seu tempo, ao longo do seu espaço. E indo para um autor chamado Mark Bloch, ele ratifica essa ideia um pouco do Rumi, que a história é sempre a ciência dos homens no seu tempo. Esses homens pensam, têm diferentes impressões, diferentes leituras, diferentes realidades acerca do seu mundo externo. E a forma, por exemplo, que esse mundo externo me afeta, ele vai moldar diferente do outro a identidade do outro. Ou seja, o outro forma a sua identidade, que não é fixa, a partir das impressões tiradas e influenciadas dessa conjuntura externa aqui. E o conjunto das ideias formarão os conceitos. Então percebam que de um lado eu tenho as impressões, do outro lado eu tenho as ideias, que são essas memórias trazidas, que podem ter essa singularidade ou esse caráter mais geral, né? E esse conjunto de ideias formarão conceitos. Por isso que o Rumi coloca que as repetições das impressões criam e recriam hábitos, formando, assim, crenças que são vivenciadas pelo homem, para o homem, ao longo do seu cotidiano. Cotidiano que se pratica, né? Que se forma ações com significados e significantes variados a partir da forma como o ser humano o lê e o pensa e o cria e o recria ao longo da sua existência. Tá ok, pessoal? Então agora a gente fecha essa escola do ceticismo, desse capítulo 14, praticamente, 13, melhor dizendo, que o 15 é a revisão, e falamos aí, na próxima aula da filosofia iluminista, que ela é um ápice quando a gente trabalha esse conceito de cisão de uma modernidade para uma contemporaneidade, que será essa filosofia contemporânea. Tchau, tchau, pessoal!